Olá, guys, bom dia. Com alegria e com entusiasmo. Quase aquele que ambote. Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional com Salmo. Hoje estaremos meditando no Salmo 73, que tem um tema bastante interessante. Diz o seguinte: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Ou seja, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim dos ímpios faz-nos ter a certeza da justiça de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheios se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem,
mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Palavra do Senhor. Um salmo muito maravilhoso, um salmo muito atual. Fala exatamente o que muitos de nós temos vivido atualmente. E quando eu lia versículo por versículo, parecia que estava tudo claro. Tudo claro. Mas vamos tentar fazer um pequeno resumo. Este é o Salmo de Asaf. Ele diz que primeiro, Deus é bom com Israel. Para aqueles que são limpos de coração, para aqueles que são justos. E nesses versículos houve alguma semelhança do que já falamos no passado. A Bíblia nos recomenda a não termos inveja dos que prosperam. E ele aqui diz que ele quase que ficou descrente, quase que ficou incrédulo. Por quê? Porque ele vê que os ímpios estão sempre a prosperar. Nós dizemos, eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu faço bem, estou sempre a orar pelos outros, mas parece que as coisas na minha vida não acontecem. As portas não se abrem. Há anos e anos e anos que eu tenho clamado por uma porta de emprego, mas nada acontece. Os meus amigos já conseguiram. Eu não consigo um trabalho. Há anos e anos que estou tentando comprar um carro, mas eu não consigo. Eu faço sempre o bem, dou esmolas, oro pelos outros, mas as coisas na minha vida vão de mal a pior. Aquele que não acredita em Deus, aquele que é ímpio, que está sempre proferindo palavras negativas contra Deus, que está sempre prejudicando o outro, parece que a vida dele prospera em todo minuto, em todo tempo. Eu vejo com que tudo na vida dele vai bem. Parece que ele não passa pelo que eu passo. E é isso que ele transmitia. E por conta disso, quase que ele ficou incrédulo, do tipo, não posso, não vou permanecer. Num caminho, fazendo bem, ele disse, na verdade, que em vão pensou, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então, do tipo, não me adianta continuar a fazer o que eu tenho feito, porque nada dá certo comigo. Mas esse salmo fez-me lembrar de um versículo que diz, nada é vão no Senhor. Continue, não desfaleças, nada é vão. Continue firme no caminho do Senhor. O teu momento chegará. Outra coisa que eu amei nesse salmo é que ele dizia tudo isso, como ele se sentia incrédulo, pensando se na realidade valia a pena continuar a servir, continuar a fazer o bem, continuar a se afastar do mal, continuar a acreditar e confiar em Deus. Mas ele teve a resposta de todas essas dúvidas. Então, se te encontrares mediante a um pensamento como esse, do tipo, Deus, do que adianta tá te servir, tá te buscar, fazer o bem,
se as coisas na minha vida não dão certo. Ele só teve um posicionamento diferente quando ele, no versículo 17, entrou no santuário de Deus. Eis a resposta. Você que tem dúvida se deves continuar a praticar o bem, se deves permanecer no caminho em que estás, mesmo quando nada dá certo. E lembra que se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então você que tem essa dúvida, a resposta para ti está no versículo 17. Entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele percebeu que todas as dúvidas que ele tinha era em vão, porque ele percebeu que o fim dos ímpios irá mostrar verdadeiramente a justiça de Deus. Nós servimos a um Deus que verdadeiramente é justo. Nosso Deus é fiel, é justo para fazer infinitamente mais. Entre no santuário de Deus. No secreto, Deus falará em seu coração. No secreto, Deus vai te explicar por que deste momento. Existem coisas que nós passamos agora que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Mas lá mais para frente, nós perceberemos o porquê que passamos pelo o que estamos a passar agora. Lembra que só devemos nos achegar no lugar secreto, no lugar de oração. E foi isso que o salmista fez. Ele teve questões, teve sim, somos seres humanos, nós vimos muitas injustiças. Mas o que é que nós temos feito diante a todas essas questões? Ele achegou-se a Deus. E quando achegou-se a Deus, ele teve a resposta que procurava. E quando achegou-se a Deus, ele disse: a quem tenho eu no céu senão a ti? Ele viu, é mentira, todos esses podem prosperar sim, mas eu tenho um Deus soberano que está no céu, e não só no céu, e na terra não há quem eu deseje mais, a não ser a este Deus que verdadeiramente pode mudar a minha situação. E mais uma vez, reiterando, ele só lembrou desses detalhes que são super peculiares quando entrou no santuário de Deus. Então, se não nos posicionarmos para entrarmos no santuário de Deus, falar com o nosso Pai, existem coisas que nós não teremos respostas. Porque esse salmo não foi só reclamações. Ele reclamou sim. Ele disse: eu quase escorreguei, eu quase caí, eu quase fiquei incrédulo, porque eu via muitos ímpios a prosperarem. E eu, que tenho me guardado do mal, que tenho guardado a minha pureza, parece que nada muda na minha vida. E ele não ficou só lamentando, se levantou e entrou no santuário de Deus. Entrando no santuário de Deus, ele recebeu a resposta e reconheceu que não tem outro bem além do Senhor. E reconheceu que o Senhor é o bem mais precioso que nós podemos ter na vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Medite e deixe o Senhor falar em seu coração. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é Deus de justiça, o Jeová Jireh, em Ti confiamos. Entregamos os nossos pensamentos, a nossa caminhada nas Tuas mãos. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos confiante que o Senhor é o nosso Deus e não temos outro bem além de Ti. Amém. Glória a Deus.